Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos para mais uma semana de células e esperamos que a sua reunião seja muito produtiva, seja um tempo de salvação, de edificação para a glória do Senhor. Minha sugestão pastoral é que você inicie o estudo da célula fazendo uma pergunta, que de certa forma é até cômica, mas com certeza trará reflexões importantes. A pergunta é a seguinte: qual é a diferença, à luz da palavra que ouvimos, do virar a mesa para o chutar o balde? Já começa com essa dinâmica. Gente, vamos lá. Qual que é a diferença à luz da palavra que ouvimos? O que significa virar a mesa e o que significa chutar o balde? A ideia é que você trabalhe esse conceito do virar a mesa como um posicionamento santo, justo, que precisa ser feito por cada um de nós. Assim como Jesus chegou no templo em Jerusalém e virou as mesas numa demonstração de ira e justiça santa, em alguns momentos o pai de família, a mãe, o jovem, o empresário, precisa sim virar a mesa da sua própria vida e assumir posicionamentos e também exercendo essa liderança que lhe cabe nesses espaços. O chutar o balde tem a ver com o abandono, tem a ver com a entrega. O chutar o balde tem a ver com aquela pessoa que não acredita no que Deus pode fazer. A situação está difícil, mas ele simplesmente se rende a ela. Tá certo? Bom, o texto básico, Evangelho de João, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 22. O tema eu já adiantei aqui, o Deus que vira mesas. São duas histórias, são dois relatos. No primeiro deles, Jesus está numa festa de casamento, nas bodas de Caná, e ele então ali foi convidado para isso, e num determinado momento agiu segundo a soberania divina, sempre presente na sua vida, trazendo o vinho novo, o último vinho sendo infinitamente melhor que o primeiro. Isso representa, é claro, aquilo que o pastor Emerson trabalhou no primeiro ponto, a supremacia de Jesus, a autoridade de Jesus. Aquilo que encontramos em Jesus não se pode encontrar em nenhum outro nome, em nenhum outro ser. Jesus é o ápice da história. Não houve alguém igual antes e não haverá. Nós não esperamos o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio e é Cristo Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. O segundo texto, o segundo episódio, mostra Jesus então no templo. Ele se retira, prepara o seu chicote, o seu azorrague, e ele então vira a mesa numa demonstração de zelo, porque o zelo pela casa do Senhor o consumia. Pastor Emerson nos fez pensar bastante nessa ideia do zelo para com as coisas de Deus. Vivemos um tempo aí de igrejamento, mas aonde não existe convencimento, não existe conversão. Inclusive, uma das perguntas para reflexão em célula é baseada nessa afirmação que o pastor Emerson repercutiu então nessa sua última mensagem. Então, vamos pedir a Deus graça para que de fato esse seja um tempo de virar as mesas que precisam ser viradas, as verdades que têm de ser encaradas na nossa vida, para que de fato haja um conserto. Nós precisamos entender que o Deus amoroso, misericordioso e gracioso também é o Deus que se ira com o pecado, também é o Deus justo e que nos permite viver consequências dos nossos erros. Essas duas realidades habitam no mesmo Deus e podemos sim vivenciar essas diferentes experiências numa vida cristã autêntica. Vivenciar esse Deus que nos põe à mesa, que nos apresenta o vinho novo, mas também esse Deus que muitas vezes vira a nossa mesa para que de fato possamos viver a sua santa e bendita vontade. Pastor Emerson comentou num segundo momento acerca desse propósito de Deus. Qual é o propósito nesse virar as mesas? O propósito primeiro, claro que é revelar a sua glória, é se apresentar como aquele que tem toda a autoridade, mas também é o propósito de realizar milagres, de suprir necessidades, mas de nos corrigir. Milagre físico sempre foi pretexto para ensino.
Uma vida cristã que se resume aos milagres, ela é rasa. Deus, ele tem um propósito, que é a glória do seu próprio nome e ver o nome de Cristo sendo glorificado em nossa vida, até que Cristo seja formado em nós. Esse é o propósito da vida cristã. Que Deus nos abençoe. Claro, depois você vai dar uma espiada aí nessas 3 perguntas que devem ser compartilhadas com a célula. Eu não vou nem ler, porque isso está aí no seu esboço. São 3 questões que eu acho resumem bem a ideia que o pastor Emerson trabalhou ao longo do seu sermão. Que Jesus abençoe a sua vida, que possamos realmente recorrer à sua ajuda para que o seu nome seja glorificado. Uma excelente célula e até a próxima. Deus abençoe.